aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória. Celebrai nesse tom. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Amém. Amém. Podeis assentar. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Então, o Salmo 100, né, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico, entrai pelas suas portas com louvor e nos seus átrios com hinos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, somos ovelhas assim do seu pasto. Como é bom, irmãos, estarmos aqui para cultuar a Deus. Um privilégio que nós temos. Muitos crentes em muitos países não têm o que nós temos aqui, de poderem cultuar a Deus com liberdade. Nós queremos dar boas-vindas a todos os irmãos, amigos, todos que vieram participar conosco do culto nesta noite. E eu quero saber se tem alguém que está vindo à nossa igreja pela primeira vez. Dá um sinalzinho aí, onde você está. Temos ali o vovó do Lucas, a mãe do Lucas, né? A vovó aí do Vinícius, do Vitor. Vitor, é a primeira vez que você vem à nossa igreja ou já veio outra vez, Vitor? Já veio outra vez, não é? Muito bem. Mais alguém está vindo pela primeira vez? Dá um sinalzinho aí. A todos os demais que já vieram outras vezes, que estão conosco, também as nossas boas-vindas, a nossa alegria pela sua presença e a nossa gratidão a Deus por sua vida. Eu quero convidar o pastor Davi, que ele quer dar uma palavra, enquanto ele chega, dizer para os irmãos que nós teremos assembleia agora no mês de junho, e os irmãos que desejarem se tornar membros da igreja devem falar comigo. No mês de julho teremos batismos. Se você deseja ser batizado, também fale comigo para a gente poder dar as orientações necessárias. Os demais avisos estão no boletim, os irmãos poderão se informar melhor. Pastor Davi. Boa noite, igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Amém? Meus queridos irmãos, no próximo final de semana nós temos um grande objetivo. Teremos o projeto missionário da SALT. Basicamente, de sexta-feira até domingo à noite, teremos um impacto evangelístico aqui nos bairros dos arredores aqui da igreja. Então, nós convidamos toda a igreja para participar conosco, né? A juventude já está engajada nessa proposta. Nós estamos com as inscrições abertas, não tem nenhum investimento. Nós só queremos a sua participação. Os jovens e adolescentes, inclusive aqui da igreja, vão dormir aqui na igreja de sexta para sábado, de sábado para domingo, porque é um trabalho intensivo que vai precisar de total comprometimento e engajamento. Já os demais irmãos, membros da igreja, os adultos, eu gostaria também de pontuar aqui o seguinte: no sábado nós teremos um mega bazar aqui à tarde, a fim de arrecadar os valores em prol da construção do templo. Então, está sendo preparado um momento muito bacana aqui para abençoar tanto a igreja como também a comunidade. A igreja vai estar de portas abertas para receber todas as pessoas que quiserem participar do bazar. Teremos também um leilão que vai acontecer paralelamente neste dia. Então, nós queremos chamar a igreja para servir, ou seja, você pode estar servindo, atuando em alguma área aqui no sábado. Também para você participar, estar comprando, estar participando do leilão, do bazar, e também para você estender o convite a outros, para que eles venham e participem com
vocês. Oi, Vanilza, está querendo dar um... Vai remarcar? Ah, o leilão está remarcado. Então vamos focar no bazar. Continuará sendo um momento aí muito importante a fim de arrecadar os valores para a construção. Lembrando também que no sábado nós teremos um trabalho com as crianças. Então, parte do impacto evangelístico que nós vamos fazer aqui no próximo sábado será um trabalho com as crianças aqui da comunidade. Vai ser no sábado à tarde. Então, se você conhece alguma família aí com muitas crianças ou com uma só, por favor, leve o convite. Nós queremos fazer esse trabalho aqui, queremos alcançar a vida de mais e mais crianças e todas as pessoas que terão contato conosco nesse fim de semana. Lembrando que na sexta-feira nós teremos um culto ao ar livre ali na orla, teremos um culto no famoso Areião. Então a juventude está programando de fato um final de semana no qual nós estaremos fora das quatro paredes anunciando o evangelho a todos aqueles que precisam conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esses são os avisos, conto com a colaboração dos irmãos, a participação dos irmãos. É isso, pastor Joselito. Muito obrigado, pastor Davi. Essa igreja é uma igreja que trabalha muito. E olha, nas últimas semanas, nós tivemos os embaixadores e as mensageiras realizando ou participando de acampamentos. Eu queria chamar tanto as mensageiras quanto os embaixadores para vir aqui à frente, seus líderes também. E eles vão compartilhar um pouco daquilo que eles tiveram. Vem aqui em cima, para o pessoal ver melhor vocês aqui. Então vocês veem que a nossa juventude trabalha, nossos juniores, adolescentes trabalham. Olha o cara aqui, é cheio de medalha. Tudo agora, rapaz? Tudo agora? Ah, que coisa, hein? Bênção. Vamos fazer o seguinte, Lucas, vamos dar preferência às mulheres, tá bom? Pode ser? Irmã Zileia. Com as nossas meninas, Osileide e Jane. Boa noite, igreja. Bom, eu vou deixar elas falarem, tá bom? Vamos começar aqui com a Esther. Nosso acampamento foi incrível, teve muito louvor. Foi o acampamento da ABC, que é a Associação Batista Central. O tema foi Como e Valor para Deus. Todos os nossos participantes participaram de todas as provas que tiveram. As provas foram esgrima bíblica, pregadora mirim e citação de um capítulo da Bíblia. As nossas mensageiras também participaram do louvor e nós fizemos um teatro de mulheres da Bíblia, com música. Eu participei pela primeira vez do acampamento e também participei da prova escrita do livro Meninas Como Eu e tirei em primeiro lugar. É mesmo, parabéns. Boa noite, meu nome é Ayla e eu tenho 10 anos. O tema do nosso acampamento foi qual é o nosso valor para Deus. Nosso valor é inestimável, é uma vida. Você sacrificaria seu filho por bandidos? Provavelmente não, mas Deus fez isso. Eu aprendi a diferença de preço e valor. Preço é a quantia em dinheiro que pagamos. Valor é aquilo que você ganha ou carrega. Eu ganhei uma vida eterna por um preço muito alto, a morte do Filho de Deus. Amém. Eu participei da prova esgrima bíblica e fiquei em segundo lugar. Parabéns, que bênção. Eu sou a Alicia, tenho 12 anos e participei da prova Pregadora Mirim, ficando em terceiro lugar. O acampamento foi um momento muito especial para mim, mesmo que eu não tenha tido um momento mesmo com Deus. Foi um acampamento muito bom e eu aproveitei muito. Parabéns. E a Ana está aqui com o nosso troféu. A Ana também ganhou aqui em primeiro lugar lá da arrumação do quarto, manteve, não perdeu nada, né, Aninha? Arrumou Parabéns. o quarto.
e também está com o nosso troféu de terceiro lugar de participação. Nós participamos em todas as modalidades, elas foram bem reverentes durante o culto, ninguém ficou levantando, então isso tudo foi pontuado. Vamos dar uma salva de palmas para elas, né? Boa noite, igreja. Vim aqui em nome da nossa embaixada, muito bem representada nesses 4 dias de acampamento. Começou na quinta-feira, acabou hoje. Então, voltamos aqui no início da tarde, um pouco cansados, né? Foi bem intenso. E o texto, vou pedir por gentileza passar algumas fotos. Esse acampamento foi acampamento estadual, que contava com todas as igrejas batistas que têm representação de embaixadores do rei do estado de Minas Gerais. Contou com mais de 500 pessoas inscritas, na maioria tudo criança, entre 9 e 17 anos. E, bem, nesse acampamento nós tivemos participação especial do Lucas, que pode mostrar suas medalhas, Lucas. Essa aqui ele participou em montagem bíblica, ficando em terceiro lugar, que é quem escreve a sequência dos livros da Bíblia de forma mais rápida. Parabéns. E qual que é esse aqui? Primeiro lugar do livro de Daniel. Parabéns. Então ele se destacou com perguntas sobre o conhecimento do livro de Daniel, ficando em primeiro lugar. Aqui também temos o Henrique, que nos representou muito bem também, participando em esgrima bíblico. Aí vocês vão ver algumas fotos que ele chegou até a final. Por pouco que ele não conseguiu uma medalha, mas chegou até a final, se destacou muito bem. Parabéns. Além de participar de natação, né, Henrique? Uma das fotos aí, vocês vão ver ele falando como pregador mirim, que é uma modalidade em que os meninos têm a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Então, eles são avaliados com base na forma, né, que foi estruturado todo o estudo, e o Henrique, ele preparou tudo sozinho. Então, isso que nos deixa ainda mais feliz, porque a gente percebe que a palavra de Deus está sendo semeada no coração deles, e eles já estão capazes de compartilhar essa palavra de Deus. Amém. Também tivemos a participação do Leonardo, na equipe de segurança. Recém entrou na nossa embaixada como mais um dos conselheiros, né, e foi uma bênção também, né, na ajuda lá para levar os meninos. E eu também participei, né, além de organizar toda a logística, participei como comandante de um dos núcleos, em que eu fiquei coordenando os meninos de 16, 17 anos mais velhos, botando eles para fazer exercício físico, pagando umas flexões. E, bem, isso aqui foi de forma geral que eu estou falando. Agora eu vou dar a oportunidade para cada um falar um pouco. Primeiro para o Leonardo. Graças a Deus, meus irmãos, boa noite. O que eu tenho a falar que, para mim, foi novidade. É muito menino junto. Você fica até meio assustado, é tanto menino que até fica meio assim, mas lá eu achei bem interessante a forma que os embaixadores lá são levados. Acorda bem cedo, de 6 a 11 horas da noite, menino andando. Mas para mim foi muito gratificante, que eu gostei muito desse momento e pude ter essa oportunidade agora de poder estar junto com o Lucas. E vem que também já pedir aos pais aqui, poder trazer esses meninos para poder ir embaixada, porque eu vi muitos meninos lá que eu vi a diferença que fez na vida desses meninos. Os meninos já de 15, 17 anos, já pela idade, você vê como eles... Então, que os irmãos possam também trazer seus filhos para a embaixada aqui, e parabéns ao Lucas por estar aqui nessa peleja aqui. Deus me deu essa oportunidade de poder entrar no Ministério dos Homens. Como faço parte do Ministério dos Homens, falei que ajudar ele, está sendo gratificante para mim poder ajudar também, mexer com essas crianças, e que Deus possa nos guiar e que os irmãos possam se tocar no coração e colocar esses meninos também nessa embaixada. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu queria apresentar falando sobre os ômegas, né? Que os ômegas eram do quarto dos 14 aos 15 anos. E foi o que eu fiquei, infelizmente. Os mais novos eram dos 9 a 11. E o do
E o do Lucas foi do Delta, que foi dos 12 aos 13. Falando mais sobre os quartos, né? Se você é uma criança, tipo assim, de 9 a 11 anos, é muito legal, você vai se divertir muito, vai ter muita comunicação e muita diversão. Já para os mais velhos de 12 a 13 anos, ainda é bom, mas vai ser um pouco mais puxado. Já para os 14, 15 anos, todo dia você teria que acordar às 5 da manhã, para estar pronto às 6 da manhã, para você ser um dos últimos a comer, porque senão você pagava flexão. Mas é muito bom, a gente é forjado nisso, a gente é forjado e a gente é aprovado, porque Deus nos molda no meio das dificuldades. Então, se a gente consegue acordar às 6 da manhã, às 5 da manhã, para arrumar a cama, para se fazer uma ginástica lá, mó ruim, a gente consegue também amar a Deus. E lá quase não estava fazendo frio, né, Henrique? 7 graus. Oi, igreja, boa noite. Boa noite. Meu nome é Lucas, eu tenho 12 anos, igual o Henrique falou, eu sou do Delta. Os Embaixadores do Rei é uma organização focada a meninos de 9 a 17 anos. O tema do nosso acampamento foi Forjados e Aprovados, que lá basicamente fala que Deus nos prepara. Uma das principais histórias que apareceu lá foi a de José. José foi vendido pelos irmãos para ser escravo, e essas dores assim que se passam na nossa história, você pensa, por que, Deus, que isso está acontecendo? E na verdade isso tudo é um processo de forja, é um processo de modificação, porque depois da forja, depois quando a aprovação forma o seu caráter. Amém. E um dos nossos lemas é construindo meninos para não remendarmos homens. Então, tipo assim, se você tem uma criança em casa, conhece uma pessoa, pode trazer ela para a embaixada. É muito bom, é muito gratificante assim ir nos acampamentos, competir. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi um dos missionários que foi lá. Ele era lá do Quênia. Ele nasceu em, acho que era Moçambique. E ele, nossa, era muito difícil lá. O banheiro dele era no meio da mata, assim. Ele mostrou umas fotos. Aí uma coisa que ele falou foi o chamado. O chamado de Deus que tem para nossas vidas. E uma coisa que não sai da cabeça é Tiago 2:26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, enquanto tem gente sentada numa cadeira esperando, outra pessoa pode pregar, outra pessoa pode falar de Deus. Muitas pessoas pensam assim, mas você pode ser diferente. Você pode parar e pensar, não, eu vou ajudar, igual fala em Tiago. Então, isso que é uma das coisas que os embaixadores mais proporcionam, assim, é o foco em missões. E se todos nós aqui estamos dispostos a abraçar vocês da forma que precisar. Amém, amém, muito bem. Meus irmãos, vocês estão vendo aqui que os nossos frutos não são apenas medalhas, não são apenas momentos de lazer, mas sim o foco espiritual e crescimento espiritual desses meninos. Amém. No último dia a gente tem o domingo da decisão, em que a gente dá a oportunidade, né, dos meninos entenderem a respeito do plano da salvação, entenderem como eles podem servir ao ministério, servir a sua igreja. Então, hoje a gente teve muitas decisões no sentido de aceitar Jesus Cristo como o único Salvador. Muitos meninos sentiram chamados de virarem pastores, virarem missionários. E esse, meus irmãos, é o nosso foco. Fazer Amém. com que esses meninos entendam, né, o porquê da nossa organização existir. Que nós queremos construí-los de forma a serem futuros homens de Deus. Amém. Na nossa igreja e na nossa sociedade. Amém. Então, é isso, pastor.
Muito bem, vamos orar, vamos ficar em pé, irmão, vamos orar pelas nossas meninas, nossos meninos, pelos seus líderes, gratos a Deus pelo trabalho que eles têm feito. Que bom, que tem pessoas que estão cuidando dos nossos meninos. Olha que bênção, irmão. Pessoas da igreja que estão cuidando dos seus filhos, como foi dito aqui, né? Construindo meninos para não remendar homens. Que lindo, né? Que mensagem extraordinária aos nossos corações. A mesma coisa em relação às mensageiras. Vamos orar. Senhor, te dou graças pela vida da Ausileia, da Dijane, pela vida do Léo e também do Lucas Samaniego, pelo que tu tens feito através da vida deles e daqueles que os apoiam, Senhor. Toda a equipe que apoia tanto os embaixadores quanto as mensageiras, por eles terem participado desses acampamentos, Senhor, e estarem voltando aqui gratos a Deus pelo que aprenderam e pelo quanto eles foram edificados. Ó Deus, pedimos que outros meninos e meninas da nossa igreja se engajem nessas organizações e que, Senhor Deus, tu capacites cada vez mais os seus líderes para ser instrumentos teus na edificação desses meninos, dessas meninas. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Deus os abençoe. E aí, já que estamos falando de meninos e meninas, permaneçam em pé só um momentinho. Venham aqui as crianças para nós orarmos e também os seus ministradores. As crianças que vão ter o culto à parte podem vir. Muito bem. Ok. Queria pedir ao irmão diácono Lúcio, vem cá, Lúcio, orar pelas nossas crianças e os seus ministradores. Amém. Senhor, graças te damos por estar na tua casa. Agradecemos, ó Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amém. E neste momento, ó Deus, nós queremos colocar essas crianças, ó Pai, nas tuas mãos. Sei que elas são do Senhor. Que Sim. o Senhor esteja, ó Deus, cada dia mais trabalhando seus coraçõezinhos. Amém. Pedimos, ó Deus, para os orientadores também, que estão orientando elas lá, ó Pai, que a graça do Senhor esteja sobre elas, ensinando, ó Deus, aquilo que o Senhor mais quer de nós. O amor a Ti, andar em obediência com o Senhor. Amém. Nós te agradecemos, ó Deus, por essas crianças, por todos. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Pedir aos irmãos para ficarem em pé só mais um pouquinho. Quem puder, quem não puder, pode sentar. A equipe de louvor vai nos conduzir mais um momento de louvor. Amém. Eu estava aqui sorrindo, encantada de ver o testemunho dos nossos meninos e meninas, das mensageiras e dos embaixadores de Cristo. E estava fazendo um paralelo com o que nós conversamos hoje na sala de oração. Essa canção que nós vamos cantar agora, o autor faz uma pergunta para nós. Como que está sendo construído o seu alicerce? Está sendo na areia ou está sendo na rocha? E a gente pode notar que esses meninos e meninas que têm vindo, que têm se colocado aqui, têm aberto um tempinho aí, uma brechinha na agenda, vem para cá junto com a liderança deles. Eles estão construindo, fortalecendo o alicerce de fé. E eles estão firmados, com certeza, na rocha da palavra de Deus. E essa canção, ela faz a pergunta: você está construindo a sua morada, ela está na rocha ou ela está sendo em areia? Que a textura dela, ela esfarela, ela não é consistente. Então que a gente possa meditar e fortalecer. Senhor, nossa morada está firmada tão somente na rocha, que é Cristo. Para que quando vier o vendaval, a tempestade, a gente não vá se esvair, mas a gente permaneça firmes. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor com esse cântico?
fazem nossas obras da salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Que deveras crer, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela ele o seu temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Amém. Que letra linda, né, gente? Esse próximo cântico, ele é uma declaração que fala que quando a gente fala para o Senhor, Senhor, Tu és a minha luz, a minha salvação, e em nada eu irei temer, porque só em Ti confiarei e em nada eu temerei, porque pela fé nós cremos que aquilo que tem afligido o nosso coração, aquilo que nós temos pedido, seja a cura, seja um emprego, seja a salvação da nossa família, pela fé, o Senhor há de nos atender. Então vamos cantar esse cântico? Tu és a minha luz, a minha salvação, e em nada eu temerei. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, ó Senhor. Oh, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só as mulheres. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Ainda, só as mulheres. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Agora os homens, bem bonito. Oh, Tu és santo, ó Senhor. Oh, Tu és digno de louvor. Todos juntos, só em Ti confiarei. Só em Ti confiarei, eu nada
dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém, amém. Essa última canção que nós vamos cantar é o momento que você que veio preparado para entregar seus dízimos e as suas ofertas, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. E quem não trouxe, não sinta-se constrangido. Nós ainda continuaremos cultuando ao nosso Deus, oferecendo a nossa vida diante do altar de Deus nessa noite. Você que está nos visitando, fique muito à vontade. Esse é o momento nosso que nós dedicamos ao Senhor os nossos bens, os nossos dízimos, as nossas ofertas, em gratidão ao Senhor, porque Ele tem sido Deus provedor. Nada tem nos faltado. E nós temos visto que a obra, a construção, ela tem andado, os projetos, os ministérios aqui da igreja têm sido mantidos através das nossas ofertas, dos nossos dízimos. E eu te convido a vir aqui à frente, você que veio preparado. Deixo aos pés do
presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar. Toma os planos meus, hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Vamos orar pelos dízimos e as ofertas. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu venho te pedir que o Senhor abençoe, Deus, os dízimos e as ofertas, meu Pai. Que o Senhor continue abençoando cada um aqui neste lugar, meu Deus, que depositou o seu dízimo, a sua oferta, Pai, e também os que não depositaram, que o Senhor continue abençoando, guardando, Deus, e prosperando. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Obrigado, irmãos da equipe de louvor. Deus os abençoe. Eu gostaria de fazer uma oração pedindo a Deus pela vida daqueles que aqui estão e que estão com alguma preocupação, estão com um peso, precisando de um socorro, de uma resposta de Deus na sua vida. Porque esse é um momento em que a gente
sabe que Deus está aqui, a gente crê que Deus está aqui. Jesus prometeu que estaria conosco. E o desejo de Deus é que a gente seja abençoado. Tanto que ele disse para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, se você está com alguma preocupação nesta noite, vamos entregar esta preocupação a Deus através da oração, porque a palavra de Deus diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que está preocupando você? Do que você está precisando de uma resposta de Deus na sua vida? Mas também pode ser que, além de pedir, você tenha também agradecimento. Então, enquanto eu estiver orando, se você tiver um pedido para apresentar a Deus, ou um agradecimento para fazer a Deus, você mantenha a sua mão levantada, e Deus, que sabe do seu coração, estará neste momento ouvindo esta oração de petição ou de agradecimento. Senhor, a Tua palavra diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas que as nossas necessidades devem ser conhecidas diante de Ti pela oração, pela súplica. Por isso, Senhor, neste momento eu quero Te pedir que Tu tomes pela mão toda pessoa que agora levantou também a sua mão. Ó Deus, Tu conheces qual é a preocupação, qual é o peso, qual é a dificuldade que essa pessoa está enfrentando, está tendo, e que precisa da Tua ajuda, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus que deseja nos abençoar, que deseja que a nossa vida tenha paz, que deseja que as nossas enfermidades sejam curadas. Então nós queremos entregar tudo ao Senhor nesse instante. Também queremos Te pedir que Tu aceites, recebas o nosso agradecimento por tantas bênçãos que Tu nos tens dado, Senhor. Bendito e exaltado seja o Teu nome. Nós Te glorificamos e também fazemos esses pedidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu acredito que quase todo mundo aqui conhece a parábola do semeador. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, onde vamos ler agora à noite, vamos meditar nesta parábola do semeador. Eu escolhi a versão chamada Arque Almeida, revisada, revista e corrigida, porque está mais de acordo com o texto da Bíblia que eu tenho aqui em mãos e que estou lendo para os irmãos. E hoje, mais uma vez, não vamos projetar slides, vamos nos ater diretamente ao texto e ver o que a gente pode aprender do que o Senhor Jesus nos diz aqui. Hoje pela manhã, nós falamos sobre a parábola da semente, que é o agricultor que joga a sua semente à terra e fica despreocupado. Ele vai dormir, ele vai andar e vai deixar que Deus cuide disso. E aí, Deus faz com que a semente germine, que ela brote, que ela cresça, e que ela produza primeiro espigas e depois produza o fruto. E aí depois tem a satisfação do agricultor de colher aquilo que foi plantado. Jesus contou muitas parábolas e nós iniciamos hoje essa série de parábolas, de mensagem baseada, as mensagens baseadas nas parábolas de Jesus. Neste capítulo 13 de Mateus tem uma curiosidade sobre as parábolas. São 7 parábolas. Vocês se lembram que domingo retrasado eu preguei aqui falando sobre os 7 milagres que nós temos no Evangelho de João? No Evangelho de João, João registra 7 milagres de Jesus. Hoje, só no capítulo 13 de Mateus, nós temos 7 parábolas. Tem essa parábola do semeador, que já é aí no versículo de número 3. Mais na frente, no versículo 24, nós temos a segunda parábola, que é a parábola do trigo e do joio.
No versículo 40, só um momentinho aqui, irmãos. No versículo 31, nós temos a terceira parábola, que é a parábola do grão de mostarda. E no versículo 33, temos a parábola do fermento, que é a quarta parábola. No versículo 44, nós temos a quinta parábola, que é a parábola do tesouro escondido. No versículo 45, temos a parábola da pérola de grande valor. E no versículo 47, nós temos a parábola, que é a sétima parábola, a parábola da rede lançada ao mar. Só no capítulo 13, nós temos 7 parábolas. Capítulo 13. E aí nós estaremos meditando nessas parábolas ao longo dos próximos domingos e vendo o que isto ensina para nós. Por exemplo, na parábola do semeador, Jesus contou a história de um homem que saiu semeando, plantando, lançando a semente. Aí ele disse que uma parte da semente caiu na beira do caminho e vieram os pássaros e comeram aquela semente. A outra semente caiu num terreno pedregoso. E a semente até que nasceu. Mas como não tivesse raiz, quando veio o sol, matou aquela planta. A terceira semente caiu entre espinhos. E até que ela brotou. Mas o que aconteceu, que a Bíblia diz, que os espinhos sufocaram aquela planta e ela não produziu fruto. Mas que a quarta semente, ou quarto solo, ou quarto terreno, onde a semente caiu, foi um terreno que produziu a 100, a 60 e a 30. Vejam só, os 3 outros terrenos anteriores não produziram nada, mas um só produziu por 3. E esse quarto solo, um produziu 100, outro 60 e o outro 30. Aí os discípulos ouviram isso e falaram: Senhor, o que é isso? Explica para nós esse negócio aí da parábola do semeador. Aí Jesus foi explicar para eles. Vejam só, no versículo 19, Mateus capítulo 13, versículo 19. O que é a semente que cai na beira do caminho? Olha só. Capítulo 13 e o versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Isto, ou este, é o que foi semeado ao pé do caminho. Vocês percebem que esta parte aqui não é mais uma parábola? A explicação da parábola. Lembrando, como dissemos hoje de manhã, que cada uma dessas parábolas, cada uma fala sobre o reino de Deus. Jesus diz: o reino de Deus é assim como. Aí ele conta, a parte do semeador é uma ilustração. Quando ele diz que a semente caiu à beira do caminho e vieram as aves dos céus, isso é uma metáfora. Mas aqui não. Aqui no versículo 19 está dizendo o seguinte, que quando uma pessoa ouve a palavra de Deus e não entende, o maligno vem e tira do coração daquela pessoa aquela palavra que foi lançada ali. Então, esses corações representam os corações duros. Aquelas pessoas que não entendem a palavra e que resistem à palavra. Aí o que acontece? Assim como a semente que caiu na beira do caminho, vieram os pássaros e comeram aquela semente. Aí Jesus diz que da mesma forma, quando uma pessoa ouve a palavra de Deus e não entende,
que o inimigo vem e tira do coração da pessoa aquela palavra. Então eu queria pedir para você nesta noite, que você não fosse um coração duro. Que você não permitisse nesta noite que Satanás tirasse do seu coração a palavra de Deus. Porque é uma decisão sua, é nossa. Cada um de nós precisa, ao ouvir a palavra, não endurecer o coração. Isso está em Hebreus capítulo 3, versículo 7, que diz assim: portanto, como diz o Espírito, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, é uma decisão pessoal. A pessoa endurece o coração, o que é que Satanás faz? Vai lá e tira aquela palavra do coração, para que ela não entenda, para que ela não seja salva. Não deixe que Satanás tire do seu coração a palavra de Deus nesta noite. Abra o seu coração e diga para Deus: Deus, eu abro o meu coração. Eu quero a tua palavra na minha vida. Porque lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 3, diz assim: mas se o nosso evangelho está escondido, aos que se perdem está escondido, nos quais, nessas pessoas que se perdem, o príncipe, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Então é um trabalho espiritual muito grande, o inimigo querendo atrapalhar, querendo cegar o entendimento das pessoas para que elas não entendam. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Não permita que isso aconteça. Que você seja esse caminho, esse solo. O tema da mensagem é o solo da alma. O terreno, o lote da alma. Onde a semente está sendo jogada, está sendo plantada. Que o seu coração hoje seja aquele coração em que você abre o seu entendimento. Não fecha o entendimento, abre o entendimento e a palavra de Deus entra e produz. Aí, porque os discípulos pediram para Jesus explicar a parábola do semeador. E ele está explicando. Então vocês veem que aqui não é mais parábola. Aqui já é Jesus explicando o que acontece quando a pessoa ouve a palavra de Deus. Isso está acontecendo agora, neste lugar. Vocês são esses corações, esses terrenos, esses solos onde a semente está sendo plantada agora. Aí, continuando em Mateus capítulo 13, que nós lemos o 19, agora o versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra. Está vendo que é sempre ouvir a palavra? É o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Porém, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa de quê? Da palavra, logo se ofende. Se por um lado, aquele que a semente caiu na beira do caminho, a pessoa não entendeu e o inimigo foi lá e retirou, nesse daqui a pessoa recebeu. E diz que recebeu até com alegria. Mas o que essas pessoas representam? Crentes superficiais. O primeiro, coração duro. Agora, pessoas de uma fé superficial. Aquelas pessoas que estão só ali na superfície. Que vivem procurando emoção. Que vivem procurando revelação. Que vivem procurando prosperidade. Que querem Deus, querem a igreja para aquilo que elas estão buscando como algo para serem beneficiadas.
como se diz popular, para levarem vantagem. São crentes superficiais. Eu queria que você nesta noite orasse para dizer e dissesse para Deus: Deus, eu não quero ser um crente superficial. Porque diz aqui que não tem raiz. Não tem raiz. Está muito em voga hoje, né? O crente raiz, não é? Fala-se muito hoje, fulano é raiz, quer dizer, é aquela pessoa bem enraigada, é aquela pessoa firme. E Jesus disse que essas pessoas até recebem com alegria. Oh, que bom, você é crente agora. Elas pensam que a vida cristã é um mar de rosas. Mas nós estamos no mundo. E Jesus disse o quê? No mundo tereis o quê? Aflições. Jesus não nos enganou. Ele disse, no mundo tereis aflições. É impossível viver neste mundo e não passar por tribulação. E aí a pessoa acha que ela entregou a vida dela para Jesus, e aí não tem mais problema. Que acaba os sofrimentos, não. Hoje eu estava conversando com um irmão na classe de preparação para o batismo, e eu falei para ele o seguinte: não é o mundo em volta que muda. O mundo continua o mesmo. As pessoas continuam as mesmas. Os problemas continuam os mesmos. O que é que muda? A gente que muda. O modo como a gente vai enfrentar as lutas da vida, os desafios da vida, é isso que muda. Porque as tribulações não mudam. Eu entreguei para minha vida para Jesus e acabaram-se todos os meus problemas. Não acabam. Você está no mundo. Não tem como mudar isso. Agora você pode mudar o modo como você vai lidar com cada situação. Tanto que Jesus disse o quê? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe e nem se atemorize o vosso coração. Isso está em João capítulo 14, versículo 27. No João 14, no versículo 1, Jesus diz assim, não criar tribulação no coração, porque na casa do Pai há muitas moradas. Então Jesus não quer que a gente fique com o coração atribulado, não se turbe o vosso coração. É você não permitir que o seu coração seja abalado por causa dos problemas, mas você vencer agora os problemas com a certeza de que Jesus está com você e Ele conduz você em vitória. Por isso que o cristão superficial é aquele que não tem raiz, ele não aguenta problema, ele desiste logo na primeira preocupação, na primeira luta. Olha o que diz aqui que acontece no versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmos, antes de pouca duração, e chegada a angústia. Olha o que as coisas que acontecem. Chega a angústia, chega a perseguição por causa da palavra, e essas pessoas logo se ofendem. Queria que você orasse nesta noite e dissesse: Deus, não me deixe ser um cristão superficial. Eu quero ser um cristão raiz. Eu vou servir a Deus, vou ficar firme na minha fé, independentemente das circunstâncias. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou, diz o cântico. O terceiro solo da alma. Primeiro, o coração endurecido. Segundo, uma fé superficial. Gente que quer só o oba-oba na vida. Aí, no versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Não é interessante que todos ouviram? É o que ouve a palavra, mas, olha só, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, dois problemas
que a semente semeada entre espinhos enfrenta: o coração sufocado. Olha só, os cuidados da vida e a sedução das riquezas. A pessoa vive tão ocupada, com a sua agenda tão cheia, e ela está precisando tanto, ou pensando tanto em só ganhar dinheiro, em só prosperar, que ela não tem tempo para Deus. Ela está sufocada. Ela permite que as aflições deste mundo, as preocupações da vida e a sedução, diz aqui, das riquezas. Meus irmãos, a competição neste mundo está realmente avassaladora, é impressionante. Porque hoje, uma criança de 7, 8 anos, além da sua escola, da sua formação normal, da sua idade, ela tem que ter aula de música, tem que ter aula de inglês, tem que ter natação, e vai assim por aí afora com tantas atividades, que aí ela não tem tempo para Deus. Ela não tem tempo para orar, ela não tem tempo para ler a Bíblia, ela não tem tempo para vir à igreja, ela não tem tempo para participar de um projeto, como nós vimos esses meninos e essas meninas participando. Não tem tempo. Porque o foco delas o que é? As preocupações da vida e a sedução da riqueza. Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que prosperar. E ela não tem tempo para Deus. São pessoas que têm o coração, a alma sufocada, porque não tem tempo para Deus. Queria que você orasse e dissesse: Deus, não permita que o meu coração, não permita que a minha fé seja sufocada pelos cuidados da vida e pela sedução das riquezas. Ore nessa, Deus, tira isso do meu coração. Deus, me ajuda a colocar tempo, espaço na minha agenda para ter comunhão contigo, para orar, para ler a Bíblia, para te servir. Ontem eu fiquei muito impressionado, que eu cheguei aqui e alguns jovens e adolescentes estavam lavando o carro. Estava tendo um lava-jato aqui. E eles participando desse projeto, dessa atividade, porque eles querem participar de um outro projeto e querem angariar recursos. Gente, quando você tem motivação e quando você quer, você encontra tempo para servir a Deus e para fazer a vontade dEle, participar do reino. Lembremos-nos de que Jesus disse que o reino dos céus é semelhante. Então, o que Jesus está contando aqui tem a ver com o reino. Pessoas que têm o coração endurecido de tal modo que os cuidados da vida e a sedução da riqueza sufocam a palavra. E o que diz no finalzinho? E fica o quê? Infrutífera. A pessoa não dá fruto para o reino de Deus. Ela vive só para ela. A vida dela, tudo gira em torno dela mesma. Ela não dá fruto. Eu fico pensando nesses irmãos e nessas irmãs que saem da sua casa e que vão para um acampamento de embaixadores, de mensageiras. É porque elas não tinham nada que fazer? Não. Até que o Lucas é solteiro, né? O Lucas Samaniego, né, Lucas? Solteiro por enquanto, né? Ok. Até que o Lucas é solteiro. Mas ele é um militar. Ele tem obrigações com o trabalho dele. Ele é uma pessoa que estuda. Agora, a Osileia e a Jane são mulheres casadas, mães de família. Tem filhas, tem filhos. Quando a gente quer servir a Deus, irmãos, a gente não põe desculpas. A gente não encontra desculpas. Porque no coração tem o desejo de servir a Deus. E
que acontece, diz aqui, que fica o quê? Infrutífera. Vocês já imaginaram o fruto que esses irmãos estão produzindo na vida dessas crianças? Eu fiquei preocupado com o outro Lucas, do teu Lucas, viu, Zilé? Eu falei, pronto, perdi meu posto agora. O menino está pregando igual um pastor. Impressionante, não é? Vocês viram como ele falaram? Como ele falou e como as meninas e os outros meninos falaram? Impressionante. O caráter, como Deus vai forjando, olha que legal. Forjando, a forja da vida, como Deus está nos preparando. Isso eles nunca vão esquecer. Aliás, qual é mesmo o lema dos embaixadores? Uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Mais uma vez embaixador, uma vez mensageira. Amém. Nunca esquece. Nunca esquece. É uma semente plantada ali no coração dessas pessoas. Meus irmãos, é tempo de frutificar, porque, veja só, no caso aqui diz que não deu fruto. Não deu fruto porque tinha uma vida tão sufocada. É a alma sufocada. O último desses aqui, que é o solo produtivo, o versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Olha só. Vocês viram que todos os outros ouviram? Aqui compreendeu. Ouve e compreende a palavra e dá fruto. Sabe uma coisa que eu nunca tinha pensado? É muito interessante a Bíblia, né? Olha quantas vezes eu já li a Bíblia, quantas vezes já preguei. Aqui mesmo, faz pouco tempo que eu preguei sobre esse texto aqui. Na época, o tema foi o seguinte: que terreno sou eu? Esse foi o tema. Que terreno sou eu? Mas, olha o que diz aqui. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá. Vocês estão percebendo que não está dizendo deu e nem dará? É uma produção contínua, sempre dando fruto. Falei, que coisa, como a Bíblia é maravilhosa. Como é que eu já li tantas vezes esse texto e não tinha me ligado nisso? E dá, não é deu e nem dará. Não é deu e acabou. Mas continua dando. E aí? E dá fruto. E é muito interessante que aqui é de acordo com a capacidade de cada um. Porque uns dão 100, outros dão 60 e outros dão 30. Nos workshops de discipulado que eu dou por aí, eu digo o seguinte, que o crente bom, mas bom mesmo, ele dá pelo menos 100 frutos, ele ganha pelo menos 100 pessoas para Jesus. O crente, mais ou menos, 60. E o mais fraquinho, 30. Você pode mostrar os seus 30? Eu tinha até planejado e tentei fazer isso. Tinha até conversado com o pastor Davi para a gente chamar aqui e mostrar para os irmãos pessoas aqui que já ganharam outras, que já discipularam outras. Mas houve alguns imprevistos aí, não da parte do pastor Davi, mas de outros irmãos que eu ia chamar para falar aqui, e não deu para fazer isso. Mas vocês não têm ideia de como nós temos irmãos aqui na nossa igreja que já se multiplicaram bastante.
Já se multiplicaram bastante. E hoje nós temos aqui famílias inteiras que foram ganhas para Jesus ou foram discipuladas. Porque não é só a pessoa que não era convertida, é a pessoa que é membro da igreja e que ela é cuidada. Ou a pessoa que se converteu, mas ainda não foi discipulada. Porque não é esse ganhar para Jesus e dar fruto, não é apenas converter pessoas. Porque quando o apóstolo Paulo fala sobre os frutos do Espírito, ele diz: fruto do Espírito é primeiramente amor, bondade, benignidade, gozo, paz, mansidão. Então não é só ganhar pessoas para Jesus, mas o modo como a pessoa se relaciona e como essa pessoa influencia outras e muda outras no seu comportamento. Então, às vezes, quando eu contava aqui experiências de pessoas que foram discipuladas, né, havia assim, um questionamento, falou: pastor, mas fulano era crente. Sim, era crente sim. O discipulado não é para quem não é crente, só para quem não é crente, é para todos. É fazer com que cada irmão na igreja se torne um discipulador, um seguidor de Jesus e um discipulador, porque é isso que Paulo diz lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2. O que de mim aprendeste, confia-o a homens que sejam doutos para ensinar a outros. Essa cadeia multiplicadora que acontece dentro da igreja. E aqui na nossa igreja nós temos diversas pessoas que tiveram esse tipo de atenção, irmãos, e que foram abençoadas dessa maneira. Então eu queria convidar cada irmão aqui a mostrar os seus, pelo menos 30 pessoas que eu ajudei na vida cristã, 30 pessoas que eu discipulei, 30 pessoas que eu acompanhei, 30 pessoas pelas quais eu oro. O mais fraquinho que eu falo, isso é força de expressão, viu, irmãos? É só para dar uma provocadazinha. Não é que quem produz 30 é mais fraco. É mais uma força de expressão. Para dizer que, olha, aqui Jesus não considerou que era mais forte ou mais fraco. Ele considerou que há pessoas que produzem mais e outras que produzem menos. Vocês se lembram da parábola dos talentos? Um homem chamou 3 empregados, para um ele deu 5 talentos, para o outro ele deu 2, e para o outro deu 1. Depois de um tempo, ele retorna e acerta a conta com aquelas pessoas. A que recebeu 5, falou: olha, eu ganhei mais 5, tem aqui 10. E aí, aquele senhor elogia: bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O que recebeu 2, só trouxe mais 2. Ele não trouxe 10, igual ao outro que recebeu 5, trouxe 10, não. Ele trouxe 4. E o Senhor disse a mesma coisa: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Agora o que recebeu 1, enterrou. E quando o patrão voltou, disse: olha, eu sabia que o senhor era muito exigente, está aqui seu talento de volta. E aquele homem disse: você é um servo mau e negligente. Pois então, o que você tem, você vai perder. E foi isso que Jesus disse: quem tem, ser-lhe-á dado, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. É isso que você quer? Perder até o pouco que tem? Claro que não, que ninguém quer isso. Todos nós queremos servir a Deus e queremos ser abençoados. Nenhum de nós quer ser aquele coração da beira do caminho, coração duro,
que não entende a palavra e que deixa que o inimigo venha e arrebate a palavra. Nenhum de nós quer ser aquele coração pedregoso, onde recebe a palavra com alegria e tem aquele entusiasmo momentâneo, mas é superficial. Nenhum de nós quer ser como aquele terreno espinhoso que a semente nasceu, mas foi sufocada. Todos nós queremos ser como a boa terra. Mas para isso, cada um de nós precisa decidir que quer ser isso. É pessoal. Por isso que a Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais. Cada um precisa tomar a decisão de não querer ser esse coração duro. Querer ser aquele coração aberto, fértil, onde a palavra de Deus tem lugar. Então, quem sabe você pudesse dizer nesta noite, Deus, toma o meu coração. Toma o meu coração. Eu entrego o meu coração para o Senhor, para que ele seja usado para ser esse terreno fértil, esse lugar onde a palavra do Senhor expande, onde o teu reino domina. Hoje pela manhã nós vimos que reino é o domínio de Deus na nossa vida. Eu quero ser dominado, eu quero ser dirigido pelo Senhor. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você pode também dizer nesta noite, Jesus, eu quero entregar o meu coração para o Senhor. Eu quero que o Senhor salve a minha alma, que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu quero ser essa pessoa de um coração fértil. Toma o meu coração. Vamos ficar em pé e vamos orar nesse sentido? Eu gostaria de fazer uma oração, mas eu também gostaria de dar a oportunidade de que, quem sabe, você esteja aqui nesta noite, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, ou que você já o fez, mas você gostaria de tornar essa decisão pública, ou quem sabe você já fez há muito tempo, mas não se firmou, e você quer voltar. Eu gostaria de fazer uma oração por você nesse sentido, nesse seu desejo. Você é membro da igreja, está na igreja há muito tempo, mas você não tem tido esses frutos na sua vida, e você gostaria que Deus fizesse isso na sua vida. Se fosse esse coração produtivo. Você tem esse desejo no seu coração? Eu queria orar em seu favor nesse instante. E se você tem esse desejo, eu peço que você levante a sua mão, porque eu vou orar em favor de todos aqueles que desejam ter um coração produtivo. Coração onde Deus vai atuar. E você vai ser um terreno fértil. Pode levantar bem alto sua mão se você tem esse desejo. Alguns irmãos já estão com as mãos levantadas. Eu quero orar em favor de vocês nesse instante. Deus, toma cada irmão que agora levantou a sua mão e faz com que, Senhor, ele seja esse terreno, esse solo fértil, que produza, Senhor Deus, que não viva só para si, que seja instrumento nas tuas mãos para te glorificar e para te honrar e para que o teu reino tenha lugar nas suas vidas. Abençoa cada irmão, Senhor, e mostra como cada um vai ser produtivo e vai ser instrumento teu no teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Se depois vocês que levantaram a mão quiserem conversar comigo, eu estou aí à disposição. De repente, você gostaria de compartilhar em que sentido que é a sua decisão, por que você levantou a mão e o que você, de que modo você gostaria de participar do reino de Deus. Então você converse comigo ou com o pastor Davi, compartilhando assim qual é o seu desejo. Vamos cantar então, Toma o Meu Coração? Este é o meu desejo, Senhor.
adorar. Tudo que há em mim te dar louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer. Somente as vozes. Toma o meu coração. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. E graças a Deus por esta oração que acabamos de fazer cantando. Eu vou impetrar a bênção apostólica, e aí depois os irmãos estão vendo aí que tem cantina hoje. Hoje é cuscuz, diz que está muito bom. Vocês devem dar uma passadinha por lá, tá ok? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, e até quinta-feira para o culto de oração.